A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 183º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago os capítulos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º do livro de Amós. A inspiração do dia. 8 oráculos de julgamentos às nações. 3 mensagens proféticas a Israel. No capítulo 1 destaca o versículo 1. Amós. O profeta Amós morava em Judá, o reino do sul, mas sua mensagem foi dirigida a Israel, o reino do norte. Era um leigo piedoso que ganhava a vida como boieiro e cultivador de sicômoros. Deus o chamou para entregar uma mensagem de juízo a Israel e dar à nação uma advertência final. Seu ministério foi levado a efeito entre 760 a 750 a.C. Outros profetas que provavelmente ministraram nesse período foram Jonas e Oséias. No capítulo 1, versículo 3 e no capítulo 2, versículo 5, destaco por 3 transgressões e por 4. Amós começa por anunciar o castigo contra as 7 nações vizinhas de Israel. Alista os pecados específicos de cada uma delas, até mesmo os de Judá, e o submete à mesma fórmula, por 3 transgressões e por 4, isto é, pelos seus muitos pecados e, especialmente, pela transgressão citada. No versículo 4 destaco, porei fogo. Esta frase refere-se à destruição por meio do fogo, que seria levada a efeito por um exército invasor. Cidades importantes seriam completamente incendiadas. No versículo 6 destaco porque levaram em cativeiro. A maioria das transgressões alistadas são relacionadas à violência e brutalidade dispensadas no tratamento ao próximo. Deus odeia a violência e castiga severamente os que praticam atos desumanos. À luz da aversão que o Senhor Deus tem à crueldade, é essencial que o povo sempre se oferece por tratar o próximo com equidade, justiça e amor. No capítulo 2, versículo 4, destaco transgressões de Judá. Embora Judá e Israel fossem o povo escolhido de Deus, seriam condenados por causa de seus muitos pecados. A transgressão de Judá centralizavam-se na sua rejeição à lei de Deus e em sua recusa sistemática de observar a palavra do Senhor. Os judeus haviam se desviado para a idolatria, isto é, para a adoração dos falsos deuses. O povo de Deus ainda hoje é tentado a desviar-se dos caminhos da justiça devido aos costumes e crenças mundanos. No versículo 6 destaco transgressões de Israel. Tendo dirigido sua atenção aos pecados dos vizinhos de Israel, Amós chega ao apogeu e passa a enfocar as iniquidades e a consequente condenação de Israel. Ao invés de seguirem a palavra de Deus, os israelitas maltratavam os pobres, viviam de forma imoral e corrompiam a adoração ao Senhor. Noutros trechos do livro, fica claro que eles se opunham ao ministério dos verdadeiros profetas. No versículo 10 destaco, vos fiz subir. A despeito de terem recebido o amor e as bênçãos de Deus, os israelitas viraram as costas ao concerto divino, esquecendo-se de tudo quanto o Senhor lhes tinha feito. Tal rejeição tornou pior o seu pecado e maior a sua culpa.
Jamais nos esquecemos, pois, o amor de Deus manifestado por nós mediante Jesus Cristo. Lembramo-nos das suas bênçãos, permaneçamos fiéis a Ele durante toda a nossa vida. No versículo 12 destaco: ao narizeus destes vinho a beber. Deus consagrara os narizeus para serem os mais sublimes exemplos de dedicação e justiça em Israel. Parte de sua congregação consistia em abster-se de todo tipo de vinho. Os israelitas gostavam tanto de bebidas inebriantes que chegavam mesmo a subverter os narizeus para que estes abandonassem o seu compromisso de abstinência. Por causa disso, Deus lhe traria condenação. Os que induzem o próximo ao pecado, incluindo a ingestão de bebida alcoólica, devem estar atentos à advertência divina. Dos versículos 13 a 16. Eu vos apartei. Em consequência de seu pecado, a ira de Deus cairia sobre o iníquo Israel. Os que consideravam fortes, independentes, bravos, desmoronariam e seriam esmagados pela cólera divina. De igual forma, quando o juízo chegar à terra, no final dos tempos, os ímpios, embora se julguem poderosos e valentes, recuarão aterrorizados diante de sua iminente destruição. No capítulo 3, destaca o versículo 2. A vós somente conheci. A palavra conhecer refere-se aqui à escolha que Deus fez por seu povo. Os israelitas levantaram objeções à mensagem de Amós, por acreditarem que Deus não os castigaria. Eram, afinal de contas, seus eleitos, chamados e redimidos por ele. Achavam que a salvação experimentada no passado envolvia sua segurança no presente, apesar de se haverem desviado de Deus. Deveriam lembrar-se, porém, que a eleição estabelecia um relacionamento que incluía a fiel obediência aos ditames divinos. O castigo que Israel receberia era a consequência por não cumprir sua parte na eleição. No versículo 3 destaco: andarão dois juntos? Nenhuma comunhão genuína pode existir entre duas pessoas no terreno espiritual, a não ser que ambas concordem entre si quanto às verdades fundamentais. Não podemos, portanto, ter qualquer relacionamento autêntico com Deus, se não aceitarmos a sua palavra e concordarmos com ela. É impossível alguém se dizer crente, ao mesmo tempo não crer na palavra de Deus. Ainda dos versículo 3, complementando a 8, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Os exemplos nesses versículos demonstram que um segundo evento ocorre quando é antecedido por uma causa anterior. Assim, tão seguramente a pronunciar a condenação divina, não estava emitindo simplesmente suas opiniões. Dos versículos 7 e 8, sem ter relacionado o seu segredo. O Senhor nada fazia no tocante a Israel sem que, primeiramente, revelasse os seus planos aos profetas. Quando Deus assim o fazia, estes se sentiam compelidos a profetizar e advertir o povo quanto aos castigos que o Senhor ameaçara aplicar em decorrência dos pecados cometidos. Dos versículos 9 a 15, ajuntai-vos. Amós convoca as nações vizinhas para serem testemunha da culpa do pecado e do castigo de Israel, e reconheceriam que tal condenação era bem merecida. Dos versículos 11 e 12, um inimigo surgirá. O inimigo era a Síria, a nação que Deus usaria para destruir o seu povo. Somente um remanescente em Israel sobreviveria para contar a história do juízo divino.
No capítulo 4, versículo 1, destaco vacas de Baçã. As mulheres da classe alta são chamadas vacas de Baçã, isto é, o gado de criação esmerada e bem alimentado. À medida que tais mulheres bebiam o seu vinho, instavam com seus maridos a que ganhassem mais dinheiro mediante a opressão aos pobres, a fim de que pudessem beber ainda mais e refestelejar-se na luxúria. Nos versículos 4 e 5, multiplicai as transgressões. Os israelitas multiplicavam seus pecados ao prestarem a Deus um culto destituído da verdadeira adoração. De nada valiam, pois, seus sacrifícios e dízimos, o que professaram ser salvos e demonstraram adorar ao Senhor, inclusive com suas ofertas, mas continuaram a amar os prazeres do mundo. São uma abominação ao Senhor. Deus aceita somente a adoração e a devoção dos que amam e porfiam por trilhar seus caminhos. Dos versículos 6 a 11, contudo, não vos convertestes a mim. Deus enviara calamidade após calamidade contra o povo, a fim de conclamá-lo ao arrependimento e ao voltar-se a ele. Nada, porém, surtiu efeito. Eles continuaram a manter os seus corruptos modos de vida. Por isso, sofreriam a derradeira condenação divina. No versículo 12 destaco: prepara-te para encontrares com o teu Deus. Israel receberia o castigo divino das mãos dos assírios, um julgamento final e sobremaneira terrível. Este trecho faz-nos lembrar que todo o povo de Deus será um dia julgado pelas suas ações. No capítulo 5 destaco o versículo 1 a 27. Nesta lamentação, Amós comunica a tristeza do Senhor em consequência dos pecados de Israel. O cântico sustenta que a ruína dos israelitas era certa, como se já fosse realidade. Mas Amós faz-lhe um apelo para se voltarem a Deus, a fim de que, pelo menos, um reto seja salvo. No versículo 4 destaco: buscai-me e vivei. Se o povo buscasse ao Senhor, um remanescente seria poupado da calamidade profetizada por Amós. Buscar continuamente ao Senhor é essencial para se receber a sua graça e misericórdia. Não podemos, pois, negligenciar a oração e meditação na palavra de Deus. No versículo 7 destaco: deitais por terra a justiça. A genuína espiritualidade não existe onde não há desejo pela justiça. Todos devemos ter produzido zelo pela justiça em nossa própria vida e na sociedade em que vivemos. A justiça é manifestada quando se segue a orientação do Espírito Santo, odiando o mal e amando o bem. No versículo 12 destaco: afligis o justo. De todos os pecados denunciados por Amós, os mais graves eram os sociais. Os ricos tiravam proveito dos pobres e o exploravam. A verdade de Deus é que tenhamos amor e compaixão especiais pelos necessitados. No versículo 15 destaco: aborrecei o mal e amai o bem. Se o povo de Deus tão somente odiasse o mal e amasse o bem, o Senhor haveria de ter misericórdia do remanescente, isto é, dos que sobrevivessem ao juízo. Uma evidência de nossa dedicação a Deus é o nosso ódio sincero ao pecado e profundo amor aos seus retos caminhos. No versículo 18 destaco o dia do Senhor. Os israelitas acreditavam que o dia do Senhor seria a ocasião em que Deus castigaria todos os seus inimigos, enquanto eles, como povo escolhido, seriam sumamente exaltados. Amós, porém, deixa-os chocados ao insistir que, quando chegasse o dia, a condenação pecaminosa de Israel seria certa. E por fim, dos versículos 21 a 27, destaco:
desprezo as vossas festas. Deus odeia os frequentes rituais eclesiásticos e o louvor dos que, embora professem ser crentes, buscam os prazeres do mundo. Primeiro, Deus deseja a adoração e o louvor somente dos que procuram viver uma vida piedosa. Segundo, a hipocrisia religiosa é abominação diante de Deus e trará condenação especial aos que a praticam. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal em que você aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.